Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Empreender e Opinião. Agora começando uma nova série denominada Economic Talks. E hoje, recebendo nessa série de estreia, nesse podcast de estreia, o Jojo Watzman, que dispensa apresentações, mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, já passou por grandes instituições, o BTG Pactual, Empíricos Investimentos, GPS, Unibanco Asset, enfim. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre economia, não só para esse ano, mas para os próximos anos. Então, antes de começar, Jojo, bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco. E antes de começar a falar do cenário econômico, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória no mercado financeiro nesses mais de 30 anos em tantos lugares de grande relevância. Bom, obrigado pelo convite, Fernando. Um prazer estar aqui, né? E ainda mais na situação que a gente se conheceu. Então, tô bem animado aqui para o nosso bate-papo. Bom, você comentou, né? 30 anos de mercado financeiro. Eu sou carioca. Eu vim para São Paulo com os meus pais. Eu brinco. No mercado financeiro tem uma frase que diz que São Paulo é igual à morte para o carioca, né? Mais cedo ou mais tarde chega para todo mundo. Para mim chegou cedo, né? Eu vim com 10 anos, aí fiz faculdade de economia aqui em São Paulo e depois comecei a trabalhar no Unibanco. Eu Sim. fiquei no Unibanco por 10 anos. Eu divido em três partes, né? A primeira parte foi minha parte de eh, foi a minha segunda faculdade. Eu aprendi tudo, todas as áreas de investimento, research em empresas, research macro. Na época existia research de inflação, se fazia, né, a gente fazia cálculo próprio de inflação, fazia coleta de preços, etc. Que era uma loucura Era aquela uma época, né? loucura, né? Depois eh, fui até a parte de gestão de risco e depois gestão de investimentos. Peguei crise da Ásia pela frente, ainda bem jovem. Aí, essa foi a primeira etapa. Segunda etapa, eu parei 2 anos, fiz um mestrado no exterior, né, fiz o mestrado, eu brinco, fiz a mão contrária do economista, né, eu fiz um mestrado em engenharia de produção, Ah, né, Management Science and Engineering em Stanford, e aí voltei para o Brasil e voltei para o Unibanco, onde eu fiz mais 3 anos ali, e aí foi talvez o começo da minha trajetória, vamos dizer assim, de carreira mesmo, onde eu, eh montei a área de fundo de fundos, né. Era um legal. projeto novo no Unibanco e na época os bancos tinham a oferta de produtos, ela era bem restrita aos produtos do próprio banco, então era uma primeira tentativa ali do Unibanco de começar a ter uma plataforma aberta, oferecer produtos, de terceiros, e ali eu fazia a gestão dos fundos exclusivos dos clientes do Unibanco e depois a gente passou a fazer também a gestão dos fundos exclusivos dos clientes do Citibank. E na época eram os 2 maiores private banks do Brasil. Sim. Então, algo impensado, assim, você imaginar que você fazia a gestão dos seus clientes e dos clientes do seu maior concorrente, Sim. né. Mas por uma situação na época acabou acontecendo, isso serviu, pra catapultar bastante ali o que a gente fazia. Na época eram, sei lá, mais de 400 fundos exclusivos, alguma coisa perto de 5 bi, né. Hoje, eh, essa área dentro do Itaú, que talvez tenha sido a evolução natural depois da fusão, é uma área de mais de 250 bi. Então, para a gente ter uma dimensão disso. Saí do Unibanco, e fui para um projeto, eh, mais, vamos dizer assim, mais de ponta, mais arrojado. Era uma gestora formada por um ex-sócio do Pactual, para montar um projeto de family office. Acabou não dando certo, eu fiquei lá menos de um ano, mas aprendi muita coisa, trabalhei com muita gente importante, trabalhei com ex-ministro, Paulo Guedes e vários outros gestores. E aquilo ali me deu, vamos dizer assim, coragem para montar o meu primeiro negócio para valer, né. Então montei uma gestora de patrimônio, o que hoje chamam de multifamily office, era a Baum Investimentos, eh, com o objetivo de: "Olha, eu vou seguir cuidando de dinheiro dos clientes, mas eu quero estar muito mais próximo do que eu estava dos clientes no Unibanco". Porque no Unibanco, pela estrutura do banco, quer dizer, o cliente era atendido por um banker, ou esse banker tinha um supervisor. Aí eu estava na asset, até eu Até eu chegar em estava na você. ponta do telefone sem fio, Sim. né. Quando o fogo já estava no terceiro andar, aí me chamavam, Só né. chegava o problema, Aí né? chegava o problema. E eu falava assim: "Cara, eu acredito que a gestão de recursos, ela é uma coisa", e eu comparo isso muito com a figura de um médico mesmo, Sim. hein. Eu brinco, eu sou o médico que cuido
eu já falei isso muitas vezes, eu sou um médico que cuido de um órgão externo, Sim. né, que é o bolso, mas muito próximo Que do impacta vários outros. muito conectado, né, com a cabeça, com o Coração. estômago, com o coração, com tudo. Então, o e eu, quer dizer, no Unibanco, naquele modelo eu era muito distante, entendeu? Era uma relação muito fria, eu falava: "Não, eu tenho que estar mais próximo". Então no final de 2005 eu montei com alguns outros sócios a Baum, uma gestora de patrimônio e, assim, totalmente na cara e na coragem, né, era a gente praticamente não tinha nenhum cliente âncora, a gente apenas montou acreditando que "if you build, they'll come", né, Uhum. se você construir eles vêm, Sim. e aos poucos a gente começou a atrair alguns clientes num modelo de que: "Olha, eu vou estar próximo, eu vou estar o mais customizado possível, eh, eu vou tentar tirar o máximo dos conflitos da mesa, então eu só sou remunerado pelo cliente, o que eu conseguir de descontos ou de comissões, de certa forma, volta para o cliente", né, então com isso a gente isso parece um pouco óbvio hoje, mas nem hoje ainda é a maior parte do mercado trabalha assim, na época tinha poucos que Sim. trabalhando daquele jeito. Fiquei lá 7 anos, né, a gente ficou 7 anos, pegamos crise global de crédito no meio do caminho, né, e até que a gente foi procurado pelo nosso maior concorrente, na época a GPS, e a gente decidiu vender então o negócio para a GPS, eu fui então para a GPS, para mim teve muito mais cara de uma fusão do que de uma compra. Eu continuei mais 6 anos na GPS, a GPS era o maior multifamily office do Brasil, talvez um dos maiores da América Latina. E aí nesse mesmo DNA, também ser bem transparente com o cliente, um modelo de negócio onde você só é remunerado pelo cliente, uma estrutura bem maior. E lá a gente ainda vendeu, essa operação para o Julius Baer, que é um dos grandes bancos suíços, Uhum. né. E na GPS, quer dizer, na Baum já tinha surgido um pouco de uma uma vontade de: "Bom, tudo bem, eu cuido do cliente que tem muito dinheiro, e o cliente que não tem muito dinheiro?", né. Quer dizer, o que que eu faço com o meu dinheiro, o dinheiro das outras pessoas que trabalham comigo, o dinheiro da minha família, quer dizer, que não tem o patamar para ser aquilo tudo. E desde a Baum eu vinha tentando atender aquilo de certa forma, e na GPS também existia tinha um grupo de clientes ali, eu falando: "Putz, esses clientes precisam E o quer dizer, precisa atendimento. de mais escala Sim. para continuar servindo isso", né. E aí, entre idas e vindas eu acabei saindo da GPS para montar o projeto da Vitri, que depois ele se consolidou no projeto com a Empíricos, e aí a gente fez uma plataforma de investimentos que em 3 anos atingiu 120.000 clientes. Nossa, foi um crescimento Foi muito rápido, né, muito, muito muito rápido. A rápido, né. gente pegou carona no jeito de falar da Empíricos, Sim. né, muito mais fácil, muito mais simples, né, focado realmente no varejo, com toda a força do marketing da Empíricos e, assim, dando vida às ideias de investimento que nasceram de lá. Então a gente chegou em 120.000 clientes, 12 bilhões em 3 anos. E aí eu brinco assim, a minha trajetória de médico é como se eu tivesse virado médico sem fronteiras, sabe? Em vez de eu ter poucos clientes, eu passei a ter milhares de clientes. Uhum. E a forma como é que você se comunica com eles, como, Sim. né, já era um mundo mais já era o mundo das lives, de podcasts, de Sim. vídeo, né, já era uma coisa eh, mais digital, vamos dizer assim, e mais fácil de escalar, mas cheia de desafios, porque a gente tem uma deficiência de educação financeira no Sim. Brasil, etc. E aí acabou chamando a atenção do BTG, o BTG comprou a operação da Empíricos e Empíricos Investimentos em maio de 21, né, exatamente 4 anos atrás. E aí a gente levou a operação toda para lá, eu ainda fiquei tocando uma parte dessa operação por um tempo, até que em 23 eu fui para o banco BTG definitivamente, para cuidar de uma operação de distribuição de fundos e onde eu fiquei até o final do ano passado. Então depois de 3 anos ali como sócio do BTG, a gente decidiu que era hora de eu encerrar aquele ciclo, e desde então eu brinco, tô tentando embarcar num sabático, né. Aham. Aproveitar aí as negociações de não compete, garden leave para tentar emendar num sabático, mas como eu te comentei, tem dias que eu acordo desempregado, tem dias que eu acordo de férias, então
depende do humor do dia, é que eu sei que eu dá. Mas em muito breve essa é a minha trajetória aí. E quem tem costume de trabalhar, muitas horas e muito focado na atividade, e o mercado financeiro, essa loucura, né, não tem rotina ali, né. Exato. De repente não de repente, mas parar, Não, não é é uma assim, coisa tão simples, né. a turma de Por mais que casa seja muito merecido, não, né. a turma de casa já tá querendo que eu volte a trabalhar, né, já tô atrapalhando, mas tem um pouco isso, né, quer dizer, e eu brinco, eu comentei, alguém perguntou, eu falei: "Olha, eu tô com um sabático um pouco frustrado, porque, assim, não fiz nenhuma viagem extraordinária, não aprendi a tocar piano, não, sabe, não aprendi uma língua nova, quer dizer, tô mesmo fazendo muitas reuniões e conversando com gente interessante, mas ainda parece que eu tô na mesma Mesmo dinâmica ritmo. de trabalho". Eu encontrei um amigo meu que ele teve uma oportunidade quer dizer, também uma oportunidade meio forçada de fazer um sabático, mas há muitos anos atrás. E ele falou: "Olha, eh, você fazer um sabático, o ideal era você fazer um sabático quando seus amigos também estão fazendo um sabático. Sim. Porque aí você tem um grupo naquela mesma dinâmica porque assim, você ser o único que não tem o que fazer durante a semana, assim, não adianta, entendeu? Porque assim, seus filhos estão na escola, sua esposa está trabalhando, sabe, seus amigos estão trabalhando, não tem ninguém para viajar com você, não tem ninguém para fazer uma coisa diferente, né?" E você tem que também, Uhum. do mesmo jeito que você foca no teu trabalho, focou ao longo de tanto tempo, teria que focar também nessa parte do sabático, né. "Pô, vou aprender a tocar um piano, Exato. então". Então, eu tô meio assim, ou eu sou um mau aluno de sabático, ou ainda não sei, ou ainda não aconteceu, talvez. Assim, pelo pouco que a gente, conversou um pouco antes de entrar no ar aqui, eu já percebi que você é muito demandado. Eu acho que não te deixam, entrar em sabático, né. Pode ser isso, pode Mas ser. enfim, Jojo, e a economia, né, a gente está, num ano desafiador, né, taxas de juros no Brasil altas, não se sabe se vão, continuar subindo, não se sabe quando vai ter eh, esse final, né, do acréscimo. Sim. Nos Estados Unidos a gente viu uma baixa na taxa de juros começando ano passado, mas, num ritmo muito mais lento do que se previa na partida do ano, e este ano também se previa pelo menos alguma coisa no primeiro semestre, já tem agora previsões para início do segundo semestre. Enfim, como é que você enxerga o no Brasil e no mundo a economia para vamos começar a falar agora de 25 para depois a gente Tá. passar para os próximos anos. Bom, primeiro disclaimer aqui, né, quer dizer, é a primeira vez que eu acho que eu vou falar de cenário estando já Fora. há 4, 5 meses afastado do Aham. mercado, o que de certa forma dá um pouco de uma perspectiva, porque quando você está no mercado você fica muito agitado, né, e às vezes é bom dar um passo para trás e olhar de fora, mas Olhar mais por cima, né. então talvez quer dizer, sem tanta atenção aos detalhes, mas olhando um pouco a floresta como um todo, né. Eh, Acho assim, a forma como eu olho a gente está numa mudança de ciclo, né, que depois de talvez 3, 4 décadas de muita deflação, né, o ou por conta da entrada ou por conta de um final da industrialização, ou por conta da entrada da China no comércio, global lá no início do século, eh, e depois, por conta da crise de crédito e todas as formas que os governos e bancos centrais se organizaram para tirar os países daquele buraco, o fato é que a gente teve aí um período muito longo que uma geração inteira desconheceu do que era inflação, né. Hum. A gente, quer dizer, a minha geração conhecer um pedaço do final do ciclo de infração no Brasil, Uhum. mas lá fora, né, Não sentiu ele antes. não existia isso. E aí eu acho que, assim, a pandemia, ela serviu para ser um gatilho de um processo que eventualmente talvez demorasse um pouco mais de tempo para seguir. Então, esse era o cenário que a gente estava vivendo pós-pandemia, né, aí eu vou separar da entrada do Trump, né, Uhum. que era, puxa, o mundo tentando se reajustar, né, pós o choque da pandemia, Uma expansão com monetária muito forte, né, na pandemia para poder exato, socorrer, né, né. que também impulsiona um pouco dessa inflação, Sim. né, mas assim, uma novidade para uma geração inteira, né, você ter
ter inflação alta nos Estados Unidos e de repente você ter juros altos nos Estados Unidos. Sim. E aqui no Brasil, o entendimento até então era o seguinte: olha, o Banco Central brasileiro foi rápido, ou pelo menos a maior parte das pessoas achava o seguinte: ó, o Banco Central brasileiro foi rápido, subiu os juros rapidamente para conter essa inflação, e a gente vai talvez ser os primeiros a Isso. sair a poder entrar, pegar ficha no ciclo de queda de juros para poder aproveitar essa normalização. Era o que se previa, né, Era o que Jojo? se previa, Sim. né? Duas coisas aconteceram aí nos últimos 1, 2 anos, né? Aqui no Brasil, você teve a troca de governo Sim. e a entrada, o governo atual com uma cabeça de: olha, eu vou, quer dizer, tudo bem, enquanto o Banco Central está lá com a gestão antiga ou com a gestão nova, está lá segurando os juros, né, mantendo os juros altos para controlar a inflação, eu não vou fazer uma política fiscal combinada. Hum. Eu vou fazer uma política fiscal Expansionista. totalmente expansionista, dane-se isso daí. Como se você pudesse operar freio e acelerador Ao mesmo tempo, gostei da... né, assim, independentes, né? Sim. Para quem gosta de dirigir carro perigosamente, tenta fazer isso, né? No kart dá para brincar, no carro é mais difícil de fazer. Mas então você teve uma expansão de gasto altíssima, né? Que não deu nenhum, quer dizer, não deu nenhuma margem para você Reduzir. para você reduzir juros, porque você seguiu jogando lenha na atividade econômica, né? Numa atividade econômica que, assim, em vários aspectos, ela parece estar no limite da sua capacidade, né? Sim. Desemprego, ou pelo menos o desemprego intencional, lá embaixo, né? O Pô, e você então, assim, você tem uma economia, assim, sabe, o motor prestes a fundir, Sim. quase, né? Então, isso no Brasil. Quando você vai lá fora, putz, você tem a volta do governo Trump numa expectativa de que, olha, você também ali vai ter um corte quer dizer, que você teria, assim, corte de impostos que permitiria as economias, as empresas voltarem a ou voltarem ou seguir crescendo, né, porque elas tiveram uma pequena volta com aquele aumento de inflação. Então existiu uma preocupação de: "Puxa, você consegue manter os juros altos, né, você consegue baixar juros ou você vai ter que manter os juros altos para segurar um pouco dessa pressão", mas era uma dúvida, né, porque lá está nessa expectativa de que vai baixar juros há mais tempo. Sim. E aí de repente veio eu brinco, essa brincadeira aí do Talibã. mês de março, abril, né, que foi uma doideira, né. Eu nem sei dizer se a gente já passou por isso, né. Tem gente que acha que, ainda que tenha aparentemente ido e voltado, os estragos já foram feitos e a gente vai começar ali a sentir ele para frente. Tem gente que diz que não terminou, né, e tem gente que diz que, olha, vai ser só um mês esquisito na história e depois tudo vai normalizar. Mas o fato é o seguinte: de formas muito diferentes, a gente parece estar com um cenário espelhado aqui lá fora, que é o seguinte: os 2 governos reclamando mais ou menos veementemente com os seus bancos centrais, pedindo Pedindo o corte. pedindo corte de juros, né. Sim. O Trump lá fora tá com mais cara de PT, né, É. das antigas, falando, né, porque agora tem um banco central novo indicado pelo próprio PT, mas, assim, se fosse, né, ia ser difícil, você poderia quase trocar as manchetes, sabe. Sim. Nessa quarta-feira tem de novo uma super quarta aí com Com decisões dos 2 bancos centrais. decisões dos 2 bancos centrais, mas assim, eu acho que na prática, se você pensar no chapéu dos bancos centrais, puxa, Eles não têm o que fazer. assim, não eles, com o único remédio que eles têm na mão, eles talvez tenham que correr o risco de exagerar na dose desse único remédio, porque as outras terapias que deveriam estar vindo junto com eles não estão sendo feitas por quem deveria fazer, Sim. entendeu? Na verdade, no Brasil, por exemplo, qual que é a minha leitura, Jojo? Houve uma expansão do gasto público e que, trouxe crescimento, mas um crescimento, artificial, Hum. né, e dado momento essa conta chega,
E não tem jeito, né, quando era o Roberto Campos Neto, o governo reclamava: "Pô, tem que baixar", mas entrou o Galípolo e não consegue baixar, porque, enfim, não tem. Não, não dá. Não, e se baixar, é aquele negócio, tudo bem, você vai destruir mais um instrumento, entendeu? Sim, Mas o ponto é esse, você criou um crescimento viciado, assim, sim, exatamente. né. Então, eh, é difícil de assim, eu acho, assim, o cenário continua é um ruim estranho, Sim, entendeu? Agora, né, tentando começar a falar de coisas boas, tem gente que olha e fala o seguinte: "Puxa", você vê que, assim, basta um mínimo de normalidade para as coisas voltarem ao normal, e o final de abril é a prova disso, né. sim. Brinco, a minha esposa, que é o meu termômetro popular, ela falou assim: "Nossa, o resultado da minha carteira foi muito bom em abril", Opa, né. então Por quê? Porque, poxa, os porque voltou, outros né. mercados voltaram, a bolsa voltou, Sim, né, o câmbio caiu, sim. né. Então, assim, a sensação térmica, mas essa é uma sensação muito de curto prazo, né. Quando você começa a olhar mais para frente, tem gente que fala o seguinte: "Bom, a gente já está num cenário de eleições, né. As eleições são Sim, mas daqui a 12, 18 meses essas eleições estão resolvidas. O fato de que você não vai ter, né, não ter nas eleições, né, que é um cenário possível, não ter nas eleições nenhum dos 2 concorrentes da última eleição, tem muita gente que percebe só isso como já já fazendo preço. você já estourou o risco, já Uhum. diminuiu muito o risco disso, né. Porque qualquer outra opção já é melhor do que essa. Sim. Né, sem entrar no: "Ah, eu gosto mais desse ou mais daquele", mas o simples fato de você tirar os Analisando a parte extremos, econômica, né. não, o Uhum. simples fato de você tirar os extremos, putz, você já consegue ter uma situação um pouco mais normalizada. Agora, óbvio, assim, putz, a oposição vai sair com um candidato, vai sair com 4 candidatos, o governo, o próprio presidente vai ser candidato de novo ou não, ou tem algum candidato forte, né. O ministro Haddad não, parece que, assim, não faz sentido eles estarem se não é ele que eles estão Eles preparando para ser ministro, mas para ser candidato. Então tem, quer dizer, eu não sou um comentarista político, mas a sensação que eu tenho é a seguinte: logo, logo a gente vai entrar num cenário onde, vai ter muita conversa para pensando já no pra 27, sim, entendeu. E e tem muita gente fazendo uma aposta que é a seguinte: "Olha, mesmo com essa alta recente da bolsa, as coisas ainda estão muito baratas se você tiver com a cabeça de que depois de 27 somos livres do governo atual", sim. Faz sentido. entendeu. Quer dizer, porque você vai ter alguém que vai tirar o pé desse Esses gasto, gastos, desse não é nem gasto, não é nem pelo lado do gasto, alguém eh, que não vai ser tão despreocupado com o lado fiscal, sim, né. E aí, se você trouxer um pouco o discurso para a normalidade, de: "Olha, isso daqui é tão importante", aí sim você consegue atrair investimento estrangeiro, você consegue reduzir juros, você consegue, né, porque você vai estar usando reduzir o custo do outro crédito, né, hã, que impacta isso. Não, sobremaneira o porque custo você do vai estar crédito. usando outras ferramentas ao mesmo tempo, vai depender, né, assim, se você só tinha os juros como remédio, você teve que exagerar na dose muito, Sim, entendeu. E depois mesmo para tirar essa dose é difícil. Então essa eu acho que é a leitura otimista de médio prazo, né. tá. E aí os mais otimistas falam assim, tipo, se isso acontecer e a oposição entrar no governo, você pode ter 4, 5 mandatos seguidos e você ter os 20 anos de que o PT E teve, você ter 20 anos para o outro lado, então você pode entrar finalmente numa sequência longa de de subida de de uma normalização normalização. e de um cenário, assim, virtuoso, É, vamos dizer assim. eu me lembro de na pré-pandemia se cogitar bolsa a 300, né, Não, mil é pontos, isso, entendeu? e ficou entre 110, entre 100 e 115 por pouco tempo, é O agora que pessoal fala passou assim, se subiu, você né. pegar as reformas que foram feitas no governo Temer e depois as reformas micro que foram feitas, continuadas no governo Bolsonaro, se você tivesse, né, é sempre essa a leitura, se você tivesse continuado Mantido essa aquilo dinâmica, né. e esperado e colhido os frutos daquilo, né, onde é que você poderia estar? Mas de novo,
Sim, eu tô dando aqui um mapa muito simplista e tentando tirar, assim, paixões, sim, da história, mas eu acho que é muito mais o discurso da voltar para a normalidade e usar os instrumentos que você tem na mesa. sim. Quando você olha o cenário global, ele é mais confuso, né, ele é mais confuso. Primeiro porque a eleição lá está mais longa, né, É quer dizer, recém-possado, né, governo exato, né, americano, né. o o presidente Trump completou 100 meses 100 dias há muito pouco tempo, né, quer Sim. dizer, então olha É que quantas parece que a gente viveu não, parecem décadas, décadas. parece décadas, exatamente. E você tem um cenário global, mais complicado do que você tinha, né. Se durante um se durante um tempo pós-crise global de crédito no final da primeira década do século, e também na pandemia você teve um cenário eh, de de convergência nas ações dos governos e dos bancos centrais, né, todo mundo estava indo na mesma direção. Agora você tem um lado meio Cada um por si. distorcido, então assim, pô, Japão tentando resolver um problema, né, Europa tentando desesperadamente, assim, sobreviver, sair do atoleiro, né, eh, com as suas principais indústrias sendo, assim, alvo de uma concorrência inédita aí, né, Sim, de novas energias, etcétera, com uma guerra no seu quintal, né, com um problema por conta disso de fluxo de energia, etcétera, né. Você tem Estados Unidos numa política, né, assim, numa surpresa, né, sim, meio que uma contramão do livre comércio, mas que conversa muito com quem elegeu o presidente, né. Então, uma dinâmica estranha. Eh, pô, você tem a China, que assim, o discurso todo isolado era: "Poxa, se a China perdeu aquele ímpeto de crescer, porque já fez tudo que precisa já construiu o futuro, mas não tinha, mas agora volta aí à tona com inteligência artificial, volta à tona com energia, renovável", né. Então assim, e toda a situação ali, entre Israel e Irã e todas as contingências geopolíticas que isso tem. Então, assim, acho que ficou mais confuso sim. de ver o cenário lá fora, né. E você tem, assim, eh, eu brinco assim, enquanto os Estados Unidos está criando essas situações aí meio atrapalhadas, né, eu vi numa apresentação de uma casa que eu gosto muito, era um painel que falava sobre China e Estados Unidos, assim, enquanto os Estados Unidos cresceu muito nos últimos 20 anos, às custas de um crescimento muito grande do seu endividamento, né, Sim, que assim, o endividamento americano cresceu mais do que cresceu o PIB e o S&P. Do outro lado, você tem a China investindo em coisas, então assim, tipo, se eu não me engano, tinha um número, assim, que me chamou muita atenção, de 57 projetos, acho que tem 57 projetos de energia nuclear no mundo em andamento. 56 são na China. nossa. Ou é 56 ou é 26, mas é assim, Mas tá todos menos um versus, enorme. entendeu. E aí entra aquelas discussões, puxa, o quanto tempo você demora no resto do mundo para você aprovar um projeto nuclear versus quanto tempo demora na China, mas o impacto é o seguinte: ela vai ter uma energia renovável que os outros não vão ter. As 7 maiores empresas de energia solar na China já são maiores em energia do que a Exxon. Então, assim, tem uma mudança importante que às vezes essas mudanças não conseguem acontecer nos países tradicionais, Uhum. entendeu? Mas consegue acontecer na China, e qual é o impacto disso tudo. Então, assim, eu acho que o cenário global está mais confuso, Sim, né. Dentro do que a gente entende, a expectativa era que o Brasil poderia ser um beneficiário dessa confusão do cenário global, sim, né. Ou por conta do movimento do nearshoring, né, ou friendshoring, que é pós-pandemia os países perceberem que eles precisam produzir mais coisas dentro ou perto de casa para não ficarem reféns da quebra das cadeias produtivas globais,
o Brasil é perto dos Estados Unidos, Uhum. o Brasil é amigo dos Estados Unidos, mas o Brasil também não é longe da China, e o Brasil também é amigo da China, então o Brasil poderia ser uma Suíça Sim. econômica, assim, né? Mas não estamos fazendo, quer dizer, não estamos trabalhando para se posicionar dessa maneira, entendeu? Então, mas poderia, quer dizer, isso, eu acho que isso não está descartado, você se posicionar dessa maneira. A gente ainda é um dos maiores produtores de comida no mundo, né? A gente ainda é um grande produtor de matéria-prima para muitas coisas, então, O é. Brasil tem larga vantagem em muita coisa, né, um território maravilhoso, a parte de alimentos é um grande destaque, o problema é o valor agregado, o baixo valor agregado no Sim. restante, né, então se a gente investisse em tecnologia, investisse em educação, É, investisse em aprimoramento, não tivesse tanto retrabalho, tivesse um mas aí a gente cai. mas isso é muito Não, esse podcast vai virar muito triste. é, isso daí vai demorar décadas e precisa começar em algum momento, Exato. né. Talvez foi essa lição que a China fez lá atrás, Sim. podemos É, dizer, né. mas enfim, mas eu acho que tem uma chance da gente, assim, depois de um ciclo longo aí de uma polarização muito intensa que aconteceu no mundo todo Sim. e no Brasil igual, talvez a gente vir para um caminho um pouco menos bipolar Sim. e Um tentar pouco e mais tentar calmo. não, e aproveitar, a sensação é assim, você, a gente está jogando fora as oportunidades que estão aparecendo. Sim. Eu acho que é isso, acho que é esse é essa a sensação que eu tenho, entendeu? E em relação à parte do tarifaço, eu tenho uma impressão, não sei se, você já pensou nisso, compactua, o Trump ele tem a parte de negociação dele muito voltada para forçar um cenário que na verdade não é nem o cenário que ele quer alguma coisa no meio termo até um pouco menor, que negócio de colocar o bode na sala. Assim. Eh eh, talvez a intenção dele seja eventualmente de colocar tarifas altas para depois forçar uma negociação a ponto de ter tarifas menores do que se tinha antes esse tarifaço. Eu tenho essa ideia mais ou menos que pode ser É, completamente. Eu não sei se os Estados Unidos hoje em dia tem a relevância mundial que teria no passado, por exemplo, para implementar uma política dessa e dar certo. Eu tenho esse receio agora, me parece se é isso mesmo que o Trump está querendo fazer, né. né. Não, assim, tem gente que, acho que é uma combinação complicada mesmo de algumas coisas, né. Primeiro que a gente vive, quer dizer, é um presidente midiático, Sim, né. Segundo que a gente vive hoje em dia num ambiente de informação quase que instantânea, né, sim, então, né, então parece que assim, é um parece que ele tá na frente do programa lá You're Fired com, né, sim. falando para uma televisão, jogando pôquer, né, eh, e de certa forma ele tem que responder para um pedaço da população americana Que que quer apoiou isso, ele. né. E assim, e aí a única coisa que eu acho que é razoável por trás, não da forma como ele está fazendo, eu concordo com você, eu não acho que é da melhor forma, mesmo que ele não queira que ele esteja só numa Querendo mesa de negociar. É, negociação comercial, esticando a corda para voltar. Que foi uma leitura que eu li que é, assim, durante anos, quer dizer, boa parte do crescimento da China foi, né, em troca de uma desvalorização da sua moeda, sim, às custas da valorização do dólar frente a todas as outras moedas, né. Assim, esse custo de carregar, quer dizer, de subsidiar as outras economias, quer dizer, pô, e se você como você desligaria esse modelo, entendeu, né. sim. Mas eu acho que aparentemente a forma, assim, parece estar sendo atrapalhada de fazer isso, mas talvez por trás disso tenha assim: "Puxa, como é que eu", né, assim, há 10 anos atrás a gente já falava de currency wars, né. "Puxa, não, a China precisa, ela os Estados Unidos vai forçar a China a valorizar sua moeda, ele vai desvalorizar o dólar", né. E aí isso abre discussões para o seguinte: "Pô, por que que o ouro está se valorizando tanto, Sim. né? É é apenas reflexo de crises geopolíticas e risco de guerra? Acho que não, acho que tem a ver com essa disputa
de valorização ou desvalorização das moedas, né. Puxa, criptomoedas, né, quer dizer, abre espaço para o aparecimento de um outro tipo de ativo que proteja as pessoas contra as suas moedas. A gente no Brasil sempre foi acostumado a pensar contra o dólar, né, Sim. mas assim, é realmente só contra o dólar que você deveria estar preocupado, né, e se o dólar entrar numa sequência de desvalorização? É que tem muita gente, eu brinco que são todas as moedas do mundo contra o dólar, Sim. né, porque ele é se não o maior consumidor, mas é um dos grandes consumidores do mundo, entendeu. Então, tem um pouco dessa, acho que é essa um pouco da disputa que está em jogo, entendeu. Realmente, assim, uma briga de quem em quem eu empurro esse custo desse subsídio de valor, Sim. entendeu. E foram, anos a fio, com a indústria mais voltada para outros países, por exemplo, a China, Vietnã mesmo e etcétera. Porque era onde era mais barato, né, Exatamente. assim, Se era será que os norte-americanos vai se sujeitar a trabalhar? não vai. Não vai, Não, dessa forma. demora uma geração inteira para você trocar, né, e Sim. que é o problema do, sim, você combater, poxa, você quer ao mesmo tempo combater o diminuir a imigração, mas Isso, você não quer essas funções, você quer que alguém continue arrumando sua casa e limpando seu banheiro, mas você não quer fazer isso. mas você não quer dar ao imigrante os mesmos direitos que você tem, né, você não quer dar o mesmo acesso ao sistema de saúde que você tem, mas você também não quer cortar grama. Sim. Né, então assim, é um é mas isso aí é um problema social, né, mais do que um problema, quer dizer, vira um problema político, mas é um problema de Mas está tudo interligado, né? não, total, Política, totalmente. finanças, enfim. E a parte das criptomoedas foi interessante, esse gancho, porque a gente tem visto cada vez mais, no cotidiano, né. Eu costumo, brincar que, poxa, antigamente você entrava no elevador e tinha aquela parte de mídia de elevador, você via, Ibovespa e a temperatura. Aí depois passou-se a colocar S&P, Nasdaq, etcétera. E já de uns bons tempos para cá, já começa a aparecer Bitcoin, começa a aparecer Ethereum, nos próprios, Sim. bancos tradicionais, a gente começa a ver as moedas aparecendo. Hum. Eu acho que é uma tendência que me parece Não, que volta, né. eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que essa é a tendência, mas é importante a gente, ao mesmo tempo que é importante a gente ver como isso tudo evoluiu, é importante a gente pensar quais são os desafios que ainda tem para frente, né. Sim, Assim, pegando os meus exemplos anedóticos, eh, eu comecei a ouvir de criptomoedas há mais de 10 anos, porque eu tinha alguns amigos bem envolvidos com mineração. E era assim, tipo, quisera eu ter escutado eles para valer, sim. né. Quem não queria ter Né, ouvido? mas enfim, eh beleza, aquilo ali seguiu. Eu estava na GPS quando a gente quando teve ali era 2016 para 17, quando teve a primeiro aquele primeiro ciclo de alta, Sim, né, que saiu, sei lá, de 2, 3 mil para perto de 20 mil 20 e poucos, o Bitcoin. E eu lembro o seguinte, a gente querendo fazer um evento para clientes, para falar de criptomoedas, e o Julius Baer lá fora, falando: "Não pode", não pode. né. Já no ano seguinte, depois daquela alta, já mudou: "Olha, já pode, já vamos falar, não sei o quê". Se você olhar hoje o número de só no Brasil, né, o número de contas ou de investidores que já tiveram envolvidos com criptomoedas é enorme, Sim, né. Se eu não me engano, ele supera ou chega muito perto do número de CPFs na bolsa. Então, esse lado é todo de fato muito positivo. Eu acho que ainda tem um lado, né, a entrada de bancos institucionais e fundos de investimento, em torno disso deu que foi, acho que foi o mote da última alta, do último ciclo de alta todo, que é o seguinte: existe se aquele movimento de 2017 foi um movimento de varejo, o movimento de recente foi um movimento institucional, institucional, né. sim, E eu acho que esse movimento institucional ele é menos afeito a ciclos, sim. né. Ele quando vem e tanto é que, assim, boa parte das projeções de ganhos para frente tem a ver com a contínua adoção no mundo institucional.
Mas eu acho que ainda existe um lado de de comportamento que é relevante, né. Assim, se você assistir qualquer filme no Netflix, filme normal ou série, que fale de Bitcoin, não que o assunto seja Bitcoin, não documentário, eu tô assistindo um filme, assim, o Bitcoin é usado para uma transação ilícita, É para alguma coisa que né. não Então devia. ainda existe no imaginário de algumas pessoas, Esse estigma. o estigma: "Ah, Bitcoin é coisa de bandido. Uhum. Ah, Bitcoin é coisa para você fazer ilícito. Bitcoin é o dinheiro que você não quer rastrear, então é o dinheiro para sujo, é o dinheiro de um golpe". Eu me lembro agora, um filme que eu acabei de ver no Netflix sobre um grande sequestro, todo o negócio. Então, eu acho que, assim, ainda precisa de um movimento ainda maior de compreensão e Cultural. cultural, para que você corte esse estigma do: "Não, isso daqui é coisa de bandido", né. Eh, bom, beleza. Acho que esse é uma parte importante. E a outra parte, e eu acho que isso é bem, eu sei que no Brasil isso é bem assim, eu não tenho os números de outros lugares do mundo, mas eu imagino que seja também, é o seguinte: eh, tem muita gente no Brasil que foi por investimento em criptomoedas atrás da corrida do velho oeste, sabe, Sim, do ganho fácil, sim. né. A De fato, especulação pura, né. de fato, se você olhar para trás, pô, os ganhos são extraordinários, são não sei o quê, mas, eh, normalmente quando você vai atrás de um movimento, atrás de um ganho fácil e rápido, assim, normalmente ele termina com você se machucando, Sim. né. Então, eu acho que assim, também é parte do transformar as criptomoedas em uma classe menos exótica e mais tradicional, passa também por esse aprendizado que, olha, não é atrás dos ganhos extraordinários. E eu até brinco dizendo o seguinte: eu acho que um pedaço do público que foi atrás das criptomoedas hoje está nas bets, É. né. E assim, e são coisas, são Tu porque o cara, tem uma nada não, a eu ver uma quero o coisa ganho, com a outra. mas eu quero o ganho fácil, eu quero o ganho rápido, eu quero, sabe, assim. E deve ser o jogador de loteria, quanto Sim, mais, entendeu. Então, eu tenho um pouco de, quer dizer, você se apropria um pouco desse ganho de imagem, de conhecimento, de capilaridade, mas você tem que vir depois e asfaltar e fazer um trabalho melhor de: "Olha, sim, isso daqui tem um risco, isso daqui sim. tem, né, um tipo". Eu não estou comparando uma coisa a outra, mas eu acho que o drive por trás, né, a motivação por trás, às vezes é uma motivação não tão boa, Sim. entendeu. E ainda mais bom, aqui no Brasil falta muita educação financeira, né, infelizmente acho que é uma coisa que deveria ser solidificado na Pra tudo, infância, pra tudo, né. tem que estar nas Não, cartilhas das escolas, eu assino embaixo de qualquer não é? frase dessa, hein. Eu digo assim, a gente deveria ter na escola. Quando eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos com 15 anos, uma das matérias que tinha lá junto com geografia, história, matemática, era economia doméstica. Poxa, Você fundamental. aprendia a fazer orçamento, você aprendia a, lá nem existia tanto cartão de crédito naquela época lá fora, nem juros compostos, que não é uma coisa de lá, mas você fazer orçamento. Olha, se você gastar mais do que você ganha, você estoura o orçamento, você precisa se endividar. Se você gastar menos, sobra dinheiro para você investir, para você poder ir atrás de Planejamento. algo melhor para frente. Uhum. Planejamento financeiro. Pô, assim, não, assim, não dá para insistir mais com acho que a nossa geração já não foi alertada Sim. corretamente, mas a geração para baixo precisa ser alertada o seguinte: você vai viver mais tempo do Hum, que você imagina, você não vai trabalhar tanto mais tempo, né, não é porque esticou sua longevidade que vai esticar o teu a tua fase de trabalho. sim. Você vai precisar guardar dinheiro por mais tempo e, olha, a salvação oficial não virá. A aposentadoria oficial é não É um existe. problema para o Não, mundo inteiro e para o Brasil exato. também, né. Não existe. Então, Não assim, existe. não conte com ele, né. Você tem que contar com o Meu teu meu planejamento. pai faz 85 anos no mês que vem, meu pai trabalha desde os 16, meu pai foi, tipo, CLT, não a vida inteira, mas desde que ela existe. Ele, assim, o que ele ganha de aposentadoria, assim, não é suficiente para
para Para assim, nem remédio. uma mínima fração da vida dele. Então é o seguinte, não contem com isso, mas a gente foi criado na expectativa de que, olha, a salvação, né, a os super-heróis vêm no final na forma fantasiada de aposentadoria oficial. Ela não existe, você vai ter que fazer a sua parte, entendeu? E fazer a sua parte significa gastar menos hoje, guardar e investir conscientemente para o futuro. Tem uma série de instrumentos bons, tem uma série de coisas bacanas para fazer, tem coisas que têm um planejamento tributário melhor, mas, assim, isso daqui deveria ser, essa mensagem deveria ser massificada. Na escola. Massificada, porque você vai ter um monte de gente que vai ter uma vai ter uma frustração de você chegar na terceira idade ou na quarta idade, assim, sem ter um Sem ter um nada. suporte financeiro para aquilo ali. É quase que assim, vai ter gente que vai falar: "Puxa, para que que eu vivi tanto se eu não tenho dinheiro para me manter?", Sim. entendeu? Infelizmente no Brasil o natural é endividamento, né. Então se você não tem uma pessoa que sabe que ganha tanto, e tem que gastar até tanto, tem que guardar uma parte para investir, para o futuro, pensando que é o básico, Né? né, isso é o básico, mas que não é ensinado na escola. Como é que você vai querer que a população consiga se Vai manter e fora envelhecendo do jeito que exato, todos estão que envelhecendo? esse é o Por problema menos global. orçamentos, é o problema global, né. Assim, a aposentadoria no mundo todo, ela é uma é a pirâmide, né. Sim. Assim, talvez seja o jogo da pirâmide oficial, né. Social, Você exatamente. precisa que tenha uma base grande para você dar acesso àquilo. A do Brasil tá deixando de ser pirâmide, tá virando um quadrado, tá virando uma pirâmide quase invertida, né, Uhum. como o que acontece com os países que vão, envelhecendo, né, isso não é único do Brasil, e com o agravante de que no Brasil a gente deixou entrar no topo da fila muita gente que não contribuiu lá desde lá de Sim, baixo, sim. né. Então, assim, sem entrar no mérito se é devido ou não devido, o fato é o seguinte, você deixou passar na frente e entrar com você pô, meu pai tá lá, meu pai contribuiu durante 60 anos, mas entrou na fila junto com ele gente que só contribuiu 10 anos ou que nem contribuiu. Pois é. E a É, conta não fecha, não fecha. né. Mas não fecha em nenhum lugar do mundo. É, exatamente, Ponto. um É. problema É mundial. uma fantasia do modelo, entendeu. Agora, sim, então Cabe assim às pessoas se educarem financeiramente. Bom, pelo menos a gente vem tem visto nos últimos tempos, se a escola não tem feito isso tão bem, pelo menos a criação de conteúdo voltada para isso, não, sim. e também trabalhos mais especializados aí, mas é para um público mais reduzido, mas esse trabalho que foi feito na Empíricos que é Não, espetacular, né, que você é feito é espetacular. o brasileiro é carente É carente. desse conteúdo, ponto, não tenho a menor dúvida, entendeu. Tem várias formas de você fazer, mas tem que começar lá atrás, Tem que começar lá atrás, não exatamente. adianta, tem que começar lá atrás. Sim. Bom, agora falando para a gente tentar dar um alento para o pessoal, será que como é que você enxerga, Jojo, se, os países sentarem, de fato conseguirem negociar essa questão das tarifas, que hoje é o que mais está Hum, assombrando, né, a sim. economia, conseguir também se equacionar a parte de guerra, tanto Israel quanto, Ucrânia e Rússia. A gente vê um cenário mais positivo, a gente vê, essa possibilidade disso acontecer? Então vamos separar as 2 coisas, que eu acho que os lados de guerra são mais São mais complicados, complicados. É, né. com certeza. Eu acho assim, o o tarifaço americano voltar atrás ou ele ficar, digamos assim, diluído, eu acho, quer dizer, eu quero crer que isso já esteja acontecendo, Sim, é a né. tendência. Eu Também quero crer que isso já esteja acontecendo, mas, assim, tem um governo, tem um presidente lá, eh, com ideias próprias e ainda com muito suporte, no Congresso. Então, assim, a caixa de doideiras ainda pode estar aberta, pode ter outras doideiras ali dentro, mas eu tenho a sensação de que, seja lá qual foi a tentativa ou não, que aquilo ali já essa bolha já deu uma esvaziada, e ele né. também é um presidente de mercado, né.
ele vai com uma intensidade muito grande, mas também Tem as entende do empresas, assunto, né, enfim. então, quer dizer, ou se não entende, pelo menos tem a pressão das empresas Tem. e do negócio. Então, eu quero querer isso. Mas, assim, vou ainda no lado da economia, a gente ainda está num ciclo que é o seguinte: o mundo está nessa, sabe, a água ficou meio, tem lugar abaixando juros, tem lugar subindo juros, tem uma, né, Ainda há muita tem uma incerteza, né. tem uma deso tem uma certa desordem, assim, tentando se ajustar, cada um tentando meio que defender o seu, né. Então e existe existe um ciclo mais longo que é de transferência de foco, né, aquele foco que era Estados Unidos e Europa, migrou para um foco Ásia, Ásia, né, sim, Europa enfraquecendo, envelhecendo, envelhecendo. as suas né, então essas dinâmicas seguem ali. É difícil de ver um cenário de, putz, tempo bom, discriminado para todo mundo, etcétera, Uhum. né. A questão dos conflitos, eu acho que é um problema, assim, de novo, não sou especialista nisso. O conflito da Ucrânia com a União Soviética, da Ucrânia com a Rússia, começou em 2014, Sim. hein. Foi lá, invadiu a Crimeia, ninguém reclamou. Putz, era mais importante o fornecimento de gás e não sei o quê, vamos, não deixa disso, não sei o quê. Eh, Não foi o que tratado eu aquele momento. entendo daquele negócio, assim, é que você tem que passa por você tirar o Putin de lá e tentar reorganizar a distribuição de poder ali, né. Eu não vejo, né, não vejo as eu continuo não vendo a resposta dos países europeus e dos Estados Unidos como uma resposta, assim, que assuste, Sim. o Putin, né. Então, honestamente, eu não vejo eu escutei uma vez quando começou a guerra, alguém falou me mostraram um quadro com a duração das guerras e dos conflitos que estavam em andamento no mundo naquela época e histórico, né. A gente tem uma sensação de que: "Ah, a guerra é rápido, termina". O prazo médio da duração das guerras dos últimos, eh, 50 anos, eu acho que era isso, é de 10 anos, ou de 100 anos é de 10 anos. Então, assim, no se você contar desde 2014, já estamos em 11 anos, se você contar É, desde mas 19, entendeu? Então, ainda pode levar é. um tempo. Uhum. A guerra de Israel, com o Irã e as outras e todas as suas versões terroristas, Aí já é mais pô, antigo. eu sou judeu, profundamente, diretamente impactado com todo Sim, esse crescimento do antissemitismo global e no Brasil, é um assunto seríssimo. sim. Eh, eu acho que, assim, eh, por se você olhar todas as tentativas de convivência pacífica desde de 48, eh, eu acho que não, assim, é muito difícil você imaginar que aquilo ali vai terminar quando um lado aceita sentar na mesa e o outro lado quer que o outro lado seja eliminado, Sim. né. Então, eh, puxa, se você matar a cabeça, que é o Irã, acho que uma série de coisas se resolvem na região, acho, né. O Israel estava costurando ou vem costurando acordos com vários países ali, alguns que compraram a briga, outros que têm mais medo do Irã e se, né, e dão um passo para trás, mas a sensação que eu tenho é o seguinte, é que quase todo mundo ficaria satisfeito se você derrubasse o regime no Irã, e com isso você cortasse funding para Hezbollah, para Hamas, para os Houthis, de repente, né, você perdia a força financeira daquilo ali e abria espaço para você devolver o Líbano, para os libaneses sem a pressão, da Hezbollah, devolver, eh, dar uma vida, pacífica para os palestinos que querem ter uma vida pacífica e todos eles que trabalham e moram em Israel têm essa vida pacífica quem quer ter, né. É talvez o lugar, talvez não, é com certeza o lugar mais democrático onde eles têm as melhores condições de vida na região no Oriente Médio inteiro, né. E agora, putz, se faz, não faz, o
talvez aí seja a única hora onde eu olho para o governo Trump com bons olhos, porque o governo Obama andou para trás vários passos na direção de tirar o poder nuclear do Irã, né, então e acho que esse é um risco que existe. Então, assim, eu não vejo essa a não ser que você, tipo, que poderia acontecer a qualquer momento, você, assim, quebrar o regime no Irã, é a única forma para mim desse negócio terminar. Ou seja, esses 3 cenários que falamos, né, conflitos, esse conflito, o último conflito, Rússia e Ucrânia e a parte das nada, tudo incerto ainda, e difícil de ter É. uma previsão. Agora, mas o assim, Mas o a mundo passa vida por isso, segue, o mundo o mundo lida passa com por isso isso sempre, né. lida com isso o tempo todo, entendeu, Sim, né, lida com isso o tempo todo. É que a gente se acostumou, né, a gente é a geração que nasceu na Guerra Fria, então os nossos pais conheceram a guerra e ainda que as memórias sejam muito vívidas e doídas, mas a gente viveu numa época de Guerra Fria. Agora a gente está de volta para uma época que vo que guerra tem foto, guerra tem, e tem né, tem conflito, conflito físico, sim, tem, né, então, é estranho isso, né, mas o mundo vive em guerra, né. sim. E as pra gente finalizar essa parte de economia, falar um pouco das techs. Foram elas que puxaram bastante o crescimento do S&P nos últimos tempos, né. Sim. E a gente viu, mais com tarifaço, uma queda grande, agora estão se recuperando. Mas será que existe uma bolha nas techs? Que pergunta fácil que eu Podemos terminar? é, Olha, é, foi muito bom estar aqui com vocês. vamos falar de home. Olha, não, eu acho assim, se você me perguntar, existem excessos na precificação dessas empresas, de algumas dessas empresas quando você olha, eh, múltiplos, né, usa ferramentas tradicionais de finanças para falar quantas vezes, né, grosseiramente o mercado trabalha com um múltiplo de resultado, né, então a empresa está negociando hoje a um múltiplo de, né, Quantas vezes, né? então sei lá, a Nvidia chegou a a negociar 40 vezes, o 40 vezes o resultado dela, então assim, ou você acha que o crescimento vai seguir aumentando, ou você realmente Coisa está extrema. disposto a pagar, assim, parece ter excesso nisso? Parece, né. Sim. Então, agora, puxa, essas empresas ou muita da assim, acho que nunca teve a gente nunca conviveu com monopólios tão grandes, Sim. né. E aí não estou nem entrando no mérito se são devidos ou não, se o fato é o seguinte, sim, todo mundo usa o mesmo celular, todo mundo tem o mesmo sistema, não sei o quê. Olha o número de aberturas de contas que tem no ChatGPT por Sim. minuto, e isso por trás disso usa consumo de energia, usa esse chip, usa, né. Então, assim, é uma novidade, é como você está no auge de uma mudança de modelo e de uma disrupção, né. Assim, no jantar em casa, às vezes a gente conversa, eu e a minha esposa, com os nossos filhos, falando em, pô, assim, a gente não tinha celular, mas você consegue nem às vezes é difícil pra gente imaginar Nem como era a vida imaginar. sem celular, entendeu. Imagina Então para quem assim, nasceu digital, né. pô, então Os meus assim, pequenos nasceram digitais. exato, entendeu. Então tem uma, assim, eu acho que é muito novo até pra gente saber onde é que isso daqui termina. A sensação é de que, assim, pensando com a cabeça que eu tenho, a sensação de que os preços são altos demais. Agora, putz, ainda bem que eu não saí do S&P a primeira vez que falaram para mim que estava caro demais. Eu teria perdido talvez os últimos 5, 10 anos Pois é. falando nisso. Então acho que no ponto de vista de investimentos, você volta para um modelo que, assim, puxa, você tem que ter diversificado, você tem que fazer apostas em várias coisas, você tem que estar pronto para uma correção eventualmente, né, pô, porque o engenheiro de obra feita é sempre fácil, era muito fácil eu não ter tido o S&P, porque eu sabia, todo mundo, como você não sabia que era estava tão esticado, né. É. E se você tivesse sabido um ano antes da hora, você teria perdido mais dinheiro do que você deixou de perder se você tivesse saído na hora certa, entendeu. Então, é muito difícil fazer
esse timing preciso olhando para frente, E né. essa queda que teve grande agora, saiu dos 6.000 pontos, chegou a bater 4.900 alguma coisa, agora já está em 5.600, Pois é, por isso que rapidamente, então então é difícil de, Warren Buffett que fala: "Não aposte contra a economia americana", né, essa frase, sim. E ele falou esse fim de semana de novo, ainda que ele tá no recorde de caixa dele, né, então. tá no recorde de caixa. Isso que dava receio, porque ele foi fazendo caixa desde o ano passado, não foi fazendo um caixa enorme, Por exemplo, ele vendeu 2/3 da posição dele de Apple. então, Continuo achando o Tim Cook um dos melhores CEOs da história, mas mas ele o preço, acho que chegou num preço caro demais. bom, e ele entende um pouquinho do Mas, mais do que entende, e daí assim, sem nenhum demérito, pelo amor de Deus, eh, mas eu acho que o que é fantástico ali de prestar atenção quando a gente olha os resultados, e tem agora que teve o evento dele recente, sim, nesse final de semana, saem todas essas comparações, né, a carteira dele rendeu não sei quantas vezes mais que o S&P no período, é o benefício do tempo. sim. Que aí volta nosso ponto lá da aposentadoria. Assim, você E da educação investir financeira na partida, né, você na investir escola. e olhar o resultado daqui a 30 anos, assim, você pegar para você o benefício do tempo, Sim, isso é incrível. é. Um retorno pequeno, contínuo, ao longo de 20, 30 anos, ele vira exponencial. A chave que vira depois dos 10, depois dos É 15, isso, entendeu? Isso é fundamental, sim, entendeu? Isso é muito forte. Então, assim, a gente, puxa, pô, se você tá ouvindo a gente, você tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, pensa assim, pensa que você vai se dar um presente para você com 60 anos. Você exatamente. vai abrir uma caixa que você com 20 anos te deixou lá. 40 anos de um negócio, assim, de um conta-gotas, enche uma piscina daqui a 40 anos, né. Porque em cima disso você tem os juros compostos que, assim, os juros em cima dos juros, em cima dos juros, em cima faz um efeito. Então, assim, puxa, crie mecanismos de poupança ao longo do tempo e invista numa coisa, assim, você não precisa pegar o primeiro colocado todos os anos. Você só precisa pegar uma coisa, assim, estável, constante, mas se permita o benefício do tempo, que isso vai para mim, assim, o segredo dele tá mais nisso do que, né, ele obviamente, ele fala, mais importante do que os acertos são você não ter os grandes erros, então você tem isso, mas o benefício do tempo ali é incrível. É o que faz a diferença para ele. É. E não só o telespectador de 10, 15, 20, mas também os pais, porque muitas vezes Não, lógico, eu deixa converso seu filho tem que quando ele tiver 20 anos, se você já tiver começado desde os 10, é, pô, ele já vai ter 10 anos na frente. mas eu converso com muito, principalmente amigo de infância, tal, que não gosta muito do assunto de finanças, falo: "Pelo amor de Deus, Não, né, eu brinco assim, ó, todo presente, sabe precisa". aquele presente, você vai na casa da sua avó te dá R$ 50, seu pai te dá no aniversário, te dá não sei o quê, cara, monta, pega uma NTNB, essas que tem prazo definido, pum, vai botando ali. Eu lembro quando durante muito tempo, eu tinha uma caderneta de poupança do Itaú, do Unibanco. Ela era no formato de uma chave, não sei o quê. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no Unibanco, eu levei para mostrar, porque eu não sei se foi minha avó que me deu, meus pais que montaram, mas, as pessoas abriam caderneta de poupança para criança, Sim, mas deveria, assim, cria disso um hábito, entendeu? Pô, que um pedaço da mesada você dá na mão, um pedaço você põe ali, ou que force um programinha de investimentos, que isso vai fazer uma diferença gigantesca no longo prazo. Mas você falou, é o pai que tem que os pais que têm que ensinar os filhos. isso, e se interessar também para poder, educá-lo. Jojo, poxa, falamos de viajamos o mundo, né, falamos de Não, vários o assuntos bom de falar o bom de falar de economia que economia política, assim, amanhã vai estar tudo errado, a gente vai ouvir isso, vai falar, vai dar nossa, risada, a gente mas falou disso. algumas coisas que a gente falou acho que valem para sempre aqui. Jojo, para o primeiro Economy Talks foi fantástico. Quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite, por dividir teu conhecimento vastíssimo, né, de tantos anos no mercado financeiro.
e fala, poxa, eu não entendo tanto de política, eu não entendo, mas faz análises espetaculares. Eu acho que engrandeceu bastante esse nosso bate-papo. Pô, agradeço de novo muitíssimo aí o convite e a melhor sorte possível aí para os próximos talks e todos os podcasts que vocês forem gravar. Muito obrigado, Jojo. Continuem assistindo o podcast Empreender Opinião e as próximas conversas do Economy Talks. Muito obrigado. Boa.